Fala pessoal, vamos embora para mais um pós-jogo aqui no canal do Lucas Holanda. Acompanhamos diretamente da Ilha do Retiro, Sport 1, Internacional 1. Mais um jogo do Sport sem vencer na Série A. Agora já são 10 jogos sem vencer. O Sport segue ampliando o seu recorde negativo na Série A e completa 10 partidas sem vencer. A gente tem muito a falar do jogo, muito a falar da escalação do Sport, mas a gente precisa falar do personagem principal desse empate do Sport, na minha opinião, que é o técnico Antônio Oliveira. Assim, o trabalho de Antônio Oliveira nesses 3 jogos que ele comandou o Sport na Série A, contra Cruzeiro, contra Ceará e também contra Internacional, eu já posso dizer que é um dos piores trabalhos que eu já vi no Sport. Assim, é muito assustadora a desconexão da realidade de Antônio com o campo. Assim, falta muito senso de urgência para o Antônio. Assim, as mudanças, a escalação, assim, é uma leitura inacreditável. Inacreditável. Então, assim, eu acho que não tem como a gente falar de mais um jogo do Sport sem vencer, de mais uma atuação burocrática, de mais uma atuação frustrante do time, frustrando mais de 20 mil pessoas que estiveram neste domingo na Ilha do Retiro, sem falar de Antônio Oliveira. Antônio Oliveira é um capítulo principal desse jogo, na minha visão. Pela escalação, na manutenção com 3 zagueiros, e sobretudo pela condução de jogo. Assim, a leitura do técnico do Sport nas alterações, assim, é um negócio inacreditável. Inacreditável que, assim, estava até conversando com alguns colegas aqui durante a partida, parece que todo mundo assiste um jogo e os treinadores que passaram pelo Sport nesta Série A assistiram outros, né? Porque, assim, simplesmente não há conexão com o que o campo mostra, né? Falando um pouquinho mais do jogo, o Sport começa bem a partida, com uma boa postura, abre o placar, mas já dava indícios de que precisava melhorar, porque não toma o gol de empate no primeiro tempo, mas recua muito, recua demais e dá campo para o Inter jogar. Dá campo para o Inter trocar passes, e o Inter foi chegando, o Inter desconfigurado, com a maioria do time titular preservada. Então, assim, era um Inter quase B, e o Sport mesmo assim, recuou demasiadamente no primeiro tempo. E foi chamando o Inter para cima. Mas acabou o primeiro tempo 1-0. E é o que você imaginava. Não, pro segundo tempo, o Antônio vai voltar com ajustes, vai fazer as mudanças necessárias e o Sport vai se encontrar no jogo. E não foi o que aconteceu. O Sport voltou para o segundo tempo sem alterações, e toma o gol de empate logo no início do segundo tempo, né? Um golaço do Gustavo Prado. Acho que dá pra gente colocar um pouquinho de luz na atuação do Kaique França. Não é uma falha, mas é aquele típico gol que um goleiro de Série A precisa defender algumas bolas. Kaique defende muito poucas, assim. É um fato isso. E depois dali, o Sport chega numa bola com o Lucas Lima, né, pro Cariús, pouco depois, mas foi se perdendo durante o jogo ainda mais, né? E a pá de cal é quando o Antônio Oliveira tira Barleta e Sérgio Oliveira juntamente para colocar o Tite Ortiz e o Duqueiroz. Ali matou o Sport, matou qualquer possibilidade de reação. Depois ainda ele botou o Romarinho e na reta final foi colocar o Atencio. Então, assim, é mais um jogo do Sport sem vencer. O 10º jogo, 10 rodadas de Série A, o Sport não sabe o que é vencer. Continua afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro, sem qualquer perspectiva de reação. A gente pode falar de muitas coisas dessa campanha pífia do Sport na Série A, mas eu acho que o principal problema do Sport na Série A se chama treinador. O Mirassol está aí para provar que não precisa ter um super time, ter um super elenco para ser competitivo na Série A. O Mirassol tem 14 pontos, o Sport tem 3. Então, assim, para mim, falta muito trabalho de treinador nesse esporte. Pepa mostrou isso e Antônio está mostrando ainda mais. O esporte de hoje, na minha opinião, é pior do que o de Pepa. E principalmente pelas leituras do treinador. Assim, falta muito senso de urgência, falta muita leitura de jogo equivocada. E o resultado é isso. Mais um jogo do Sport sem vencer, 1-1 contra o Internacional e um calvário que parece não ter fim, né? O Sport tem mais um jogo até a pausa para Copa do Mundo de Clubes, né? Já que a partida contra o Flamengo deve virar a ser adiada, mas a sensação é de que o Sport com o Antônio Oliveira não vai reagir. A gente pode voltar aqui para falar disso mais para frente, pode ser que todos nós estamos errados, mas
A fotografia de momento é muito simples. O trabalho é ruim. E não há nenhum indício de perspectiva de melhora, porque Antônio Oliveira ele consegue repetir os mesmos erros e outros novos erros. Assim. Então, assim, é muito complicado, sabe? É muito complicado você imaginar que vai haver algum tipo de solução. A gente vai acompanhar a coletiva do treinador, vai acompanhar, claro, as explicações dele, mas assim, há muitos questionamentos. E aí eu vou deixar alguns questionamentos aqui. Por que a manutenção do esquema com 3 zagueiros? Se o Sport claramente tem uma deficiência defensiva, por que não priorizar um meio-campo mais robusto? Por que não utilizar o Rivera no segundo tempo, no lugar do Queiroz? Por que tirar Barleta e Sérgio Oliveira? Enfim, por que faltou tanto senso de urgência? E por que o Sport não consegue vencer, né? Então, assim, são muitas perguntas para Antônio Oliveira e vamos ver o que é que ele vai responder. Então, já se inscreve aí no canal, manda para a galera, compartilha, a gente vai se embora acompanhar a coletiva e voltamos aí a qualquer momento com mais informações. Mais um pós-jogo sem vitória do Sport, mais um pós-jogo com erros repetidos e com erros novos e que o Sport segue como passageiro sem rumo nessa Série A do Campeonato Brasileiro. A campanha patética do Sport assim, é uma coisa constrangedora. 10 jogos sem vitória, 3 pontos de 30, é uma aberração que não pode ser normalizada de forma alguma. Há muitos culpados, há muitos rostos aí que representam isso, mas dentro de campo, falando dentro de campo, eu acho que o principal problema do Sport neste Campeonato Brasileiro se chama treinador. O elenco tem deficiências, o elenco tem problemas, mas deveria estar rendendo mais e poderia estar rendendo mais. Cabe ao treinador. É isso, pessoal. Grande abraço e até o próximo vídeo.